é ensino. E é um dos ensinos que o Senhor traz para nós aqui na revelação das Escrituras. O Senhor se revela a nós como um Deus trino. Nos abençoe, Pai, e nos ajude a compreender essa complexa doutrina. Para a mente humana, para a nossa cabeça, é difícil entender, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós podemos ser iluminados e nós podemos compreender aquilo que o Senhor revelou para nós na Tua palavra. Por isso, ó Pai, nós colocamos a nossa vida à Tua disposição e pedimos pelo Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar mais uma vez? Bem, meus irmãos, então, eu tinha comentado há alguns dias atrás que de hoje em diante, aí nas nossas quartas-feiras, nós vamos ter aí uma sequência de estudos para poder fortalecer a nossa compreensão dos artigos de fé da denominação que nós fazemos parte. Nós somos membros da Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno tem um documento oficial. Você pode ter acesso a esse documento quando você quiser. Só você acessar a internet. Pode digitar no Google Manual da Igreja do Nazareno. É um documento que é atualizado de 4 em 4 anos. Inclusive no ano que vem nós vamos ter uma Assembleia Geral nos Estados Unidos. E nessa reunião, que é feita de 4 em 4 anos, né? Os nossos superintendentes gerais, eles são eleitos ou reeleitos. E às vezes ocorre alguma ou mudança ou alguma atualização no nosso manual. Nosso manual ele tem questões doutrinárias e questões administrativas. Então ela vem explicando para a gente o que nós acreditamos, por que nós acreditamos, traz um pouco da nossa história, né? Como que a Igreja do Nazareno surgiu, e tem também como uma igreja local deve funcionar, como um distrito deve funcionar, como as assembleias devem funcionar, assembleias local, distrital, geral. Então nós temos todas essas informações lá, nesse nosso documento. E eu quero aproveitar então nessa noite para a gente reforçar a nossa crença. É algo que nós precisamos estar sempre fazendo, né? Pelo menos uma vez por ano, para estar reforçando. E eu acredito que talvez para alguns aqui nessa noite seja algo novo. Talvez algumas pessoas aqui nessa noite vão ouvir sobre Trindade pela primeira vez, num sentido de estudo, né? Não ouvir a palavra Trindade, né? Mas entender o que é essa doutrina. Talvez seja a primeira vez para alguns. Outros talvez já conheçam. Vão poder reforçar o conhecimento, né? É como aquela antiga máquina de escrever. Se você ficasse batendo na mesma tecla várias vezes, ela ia escurecendo, né, o local onde ela batia. Então ela ia fortalecendo ali aquela letra. E da mesma forma é para a gente. Quando a gente fortalece uma doutrina, quando a gente bate nessa tecla várias vezes, isso vai fortalecendo a nossa crença, os nossos fundamentos, e vai nos ajudando a cumprir aquilo que o apóstolo Pedro nos disse para fazer. Quando alguém nos perguntar sobre a razão da nossa esperança, nós vamos estar fundamentados para poder responder a essas pessoas com mansidão e amor, né? Então, quando alguém perguntar para você por que você acredita na Trindade, hoje, pelo menos, você vai ter uma grande fundamentação, porque nós vamos passear por vários textos da Bíblia, ok? Antes de eu começar a falar sobre Trindade, eu vou apresentar aqui para vocês quais são os nossos 16 artigos de fé, e logo em seguida, que a gente apresentar esses artigos, a gente inicia, então, o nosso estudo sobre a Trindade. Então, os primeiros 8 artigos estão ali nesse primeiro slide. O primeiro artigo é o Deus Trino, que é o que nós vamos estudar aqui nessa noite. O segundo artigo, Jesus Cristo. O terceiro artigo, o Espírito Santo. O quarto, as Escrituras Sagradas. O quinto, pecado, nesse caso original e também pessoal. O sexto artigo é sobre a expiação. O sétimo artigo sobre a graça preveniente. O oitavo artigo vai falar sobre arrependimento. Agora, os últimos 8 artigos, né? O nono é sobre justificação, regeneração e adoção. O 10º, santidade e inteira santificação. 11º, a igreja. 12º, batismo. 13º, Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, né? 14º, cura divina. 15º, segunda vinda de Cristo.
E, finalmente, o 16º, ressurreição, juízo e destino eterno. Então, esses são os 16 artigos de fé que estão no nosso manual. Se você procurar esses artigos de fé, você vai ver a explicação desses artigos e também a fundamentação bíblica. Lá tem as bases bíblicas para o que nós acreditamos, né? Então, nessas semanas aí, não vou gastar 16 semanas não, viu, gente? Mas a gente vai tentar fazer aqui de uma forma que a gente consiga abordar todos eles e de uma maneira que todos consigam entender. A gente quer que vocês compreendam melhor a respeito da nossa crença. Então, vamos começar falando sobre Trindade nessa noite. A primeira coisa é o significado dessa palavra, né? Trindade tem um significado de triunidade. Na verdade, é esse o significado de Trindade. Significa unidade composta. É uma coisa só, mas ao mesmo tempo não é uma coisa só. Né? Então, trazendo isso para a nossa realidade, trata-se de um único Deus, porque nós servimos a um único Deus. Nós não servimos a 3 deuses. Nós adoramos a um Deus, um único Deus. Mas este Deus único existe, ou existe ao mesmo tempo, subsiste, em 3 pessoas. O Pai, Filho e o Espírito Santo. É um único Deus manifesto em 3 pessoas distintas. As pessoas são diferentes, mas todas elas são iguais em poder, em glória, majestade e tudo mais. Não são 3 deuses, é um único Deus, para ficar bem reforçado. Então, triunidade, ou trindade, é uma unidade composta. E daqui a pouco essa ideia de unidade composta vai ficar mais clara na sua mente, porque eu vou explicar isso biblicamente. A primeira pessoa a usar a expressão trindade foi um pai da igreja chamado Tertuliano, que morava em Cartago, serviu ao Senhor na cidade de Cartago. E Tertuliano vai ser a primeira pessoa a usar essa expressão, trindade. Isso por volta do século II a III. Ou seja, 100 e pouquinho depois de Cristo, chegando aos anos 200. Né? Foi nessa época que ele então usa essa expressão pela primeira vez, trindade. Por que ele usa essa expressão? Para que a nossa crença em um único Deus que subsiste em 3 pessoas se tornasse, de alguma maneira, universal. Todo mundo ia falar a mesma linguagem. Né? Então nós estamos aqui no Brasil, falamos o português e nós falamos de trindade. Se você for aos Estados Unidos, que fala de fala inglesa, eles também vão falar de trindade no idioma deles, Trinity. Se você for em outros países, a mesma coisa vai acontecer. Então se tornou uma expressão universal. Essa expressão, trindade, não aparece na Bíblia. Mas isso também não é problema, porque nem tudo o que nós acreditamos, no sentido da revelação de Deus, as expressões, nem todas elas estão na Bíblia. Exemplo, para você não se assustar com o que eu estou dizendo. Deus é onipotente, mas essa expressão não aparece nos originais. Mas Deus é onipotente. Talvez a versão latina da Bíblia, que foi traduzida por um homem chamado Jerônimo, ele traduziu a Bíblia para o latim, essa versão ficou conhecida como Vulgata, e essa versão até hoje é a versão oficial da Igreja Católica. Talvez lá apareça, no latim, talvez apareça a palavra onipotente. Porque onipotente é uma junção de 2 palavras latinas. Oni vem de omni, que é tudo, e potentiam, que é potência, poder, todo-poderoso. E as Escrituras diversas vezes chamam Deus de todo-poderoso. Né? Então Deus é todo-poderoso, Deus é onipotente. Mas a palavra onipotente não está lá. Deu para entender? Quer ver um outro exemplo? Nós usamos nos nossos estudos uma outra expressão chamada graça comum. A palavra graça ou a expressão graça comum não aparece na Bíblia. Mas o conceito dele está enraizado. Não tem como nós não crermos na graça comum. Jesus disse que Deus é tão justo que Ele faz nascer o seu sol para justos e injustos. Não é verdade? Então, aquela pessoa que está estudando para poder fazer a prova do vestibular, ela não é cristã, ela não é crente. Ela é de outra religião. Mas ela está se esforçando, estudando. Aí tem um outro que é crente. O outro frequenta a igreja do Nazareno. É um cristão. Mas não estuda.
Os dois vão fazer a prova. É justo que aquele que não estudou passe no vestibular? Não, aí o pior é que muitos desses crentes chegam lá na hora e ainda falam assim, Senhor, abre a minha mente. E Deus não vai fazer isso porque você não se esforçou para estudar. Então Deus é justo, Ele faz nascer o sol para justos e injustos. E isso nós chamamos de graça comum. Deus abençoa a todos indistintamente, no sentido de trazer a chuva, de trazer o sol, de trazer as coisas naturais que todas as pessoas precisam. Agora, existe uma graça especial, que nós chamamos de graça salvadora. Essa graça é o favor de Deus para atrair o pecador à sua presença. Né? Então é importante nós entendermos esses conceitos. Nós vamos ver mais adiante, nos nossos estudos posteriores, que a gente tem também aqui no nosso manual uma crença que nós chamamos de graça preveniente. O que é preveniente? Vou adiantar rapidinho para você. Preveniente também é uma expressão latina. Quem usou essa expressão pela primeira vez foi um teólogo do século V, chamado Agostinho de Hipona. Agostinho usa essa ideia porque preveniente no latim vem também da junção de duas palavras. Pré, que tem a ver com antes, antecipado, né? Por isso que você faz o pré-vestibular. Por isso que as mulheres fazem o pré-natal, né? E venir, que significa vir. Então, preveniente é aquela graça que vem antes. É a graça que toma a iniciativa de atrair o pecador para a presença de Deus. E não o contrário, não é um homem que vai em direção ao Deus sozinho, né? Então, graça preveniente não é uma expressão que está na Bíblia, mas o seu conceito, indiscutivelmente, inequivocamente, está na Bíblia. Ok? Então, a palavra trindade não está na Bíblia, mas o seu conceito, que é o de um único Deus, que subsiste em 3 pessoas, está de Gênesis a Apocalipse. É o que nós vamos falar na nossa sequência aqui. Aquele triângulo ali é uma forma de ilustrar, para tentar encaixar na nossa mente caída, corrupta, pecadora, um pouco do que é o Deus Trino. Aquele triângulo ali é uma figura geométrica. Forma uma figura geométrica fechada. Mas os 3 lados ali, porque é um triângulo equilátero, os 3 lados são iguais. E é como se cada lado fosse uma das pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas esses 3 lados, se fechando, formam uma única figura geométrica, que é um triângulo. Não são 3 triângulos. É um único triângulo, que tem 3 lados. O que é Trindade? É um único Deus, que existe em 3 pessoas. Então dá para a gente entender de uma maneira mais simplificada assim. Nós vamos começar a ir para a Bíblia agora. Eu quero explicar para vocês o que é Trindade, de acordo com a Bíblia Sagrada. O primeiro versículo que eu quero trazer aqui para nós está em Gênesis 1, 26. Se você trouxe um caderninho e quiser anotar, fique à vontade, porque todos os versículos que eu vou citar já estão ali, para nós ganharmos tempo. E se eu fosse esperar todo mundo abrir a Bíblia, ia ser difícil. O primeiro versículo, então, que eu quero analisar com vocês é Gênesis 1, 26. A primeira parte dele. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A gente pode observar que há um diálogo entre Deus. Porque ele está falando, façamos o homem à nossa imagem. Ele está conversando, há um diálogo. O verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Façamos nós. Há uma conversa. Deus está se relacionando entre si. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conversando. Há um projeto deles. Qual é o projeto? Olha, vamos fazer o homem. Como que nós vamos fazer? Não, a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Há um diálogo. E para a gente começar a entender aquela ideia de unidade composta, olha que interessante. A palavra, pode deixar aí mesmo. A palavra Deus, em hebraico, é Elohim. Eu deixei ali entre parênteses. Vocês estão vendo lá? Então, disse Deus. Deus, Elohim, em hebraico. A palavra Elohim é o plural de El, em hebraico. Vocês já ouviram falar El? El Shaddai, El Elion. São formas compostas da palavra El, ok? Então, El, em hebraico, significa Deus. Ficou claro? Deus. Mas pode ser qualquer Deus. Baal, por exemplo, era chamado por alguns de El. El. El é Deus.
letra minúscula. Agora, Elohim é o plural de El. Então nós podemos traduzir como deuses. Pode ser uma tradução. Agora o que acontece? Tem uma coisa interessante. A pessoa que escreveu o livro de Gênesis, pelo menos 2 vezes nós vamos ver aqui, ele vai usar a palavra Deus no plural, ou seja, deuses, mas vai usar um verbo para conectar essa palavra, esse sujeito, um verbo conjugado no masculino e no singular. Olha lá, então disse Deus. Disse, no hebraico, é amar. Está vendo lá? Amar. Está no singular masculino. Ele disse. Ele disse. Então ele disse. Ele quem? Deus. Ok? Para ficar com a concordância verbal correta no sentido de deuses, teria que estar escrito, então disseram eles, ou então disseram deuses. Mas o texto, claramente, no original está, então disse deuses. Por quê? Porque Deus é composto. Unidade composta. É uma forma de mostrar que Deus é triuno. Ok? Nós vamos ver daqui a pouco que vai aparecer outra passagem da mesma maneira. Mas é importante nós entendermos isso. Então, o primeiro verbo, disse, está no singular masculino. Então, ele disse, ele, Deus. E depois há um diálogo trinitário. Façamos o homem à nossa imagem. Né? Então, olha só. No primeiro caso, singular. No segundo caso, plural. Ok? Lá embaixo, em Gênesis capítulo 11, vai haver um novo diálogo trinitário. É aquela passagem da Torre de Babel. Os homens estão construindo a Torre de Babel. E o que Deus faz? Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. Então disse o Senhor. Agora Senhor já não é Deus ali, agora é Senhor. Senhor no hebraico e Yahvé. Nós não sabemos exatamente como se pronuncia. Mas eu não vou explicar agora porque não dá tempo. Só para explicar isso aqui eu vou gastar meia hora. Então disse o Senhor. Eles, está falando do povo, são um só povo. E falam uma só língua. E começaram a construir isso, que é a torre, Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Agora, o Deus triuno conversando. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então, Deus agora está conversando. E novamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no seu diálogo, no seu relacionamento trinitário, eles dizem, olha, vamos lá e vamos confundir aquele povo. Vamos descer e vamos fazer uma confusão no meio daquele povo para que eles não falem mais a mesma língua, o mesmo idioma. Então, mais uma vez, primeira pessoa do plural. Está claro. Gênesis capítulo 1, versículo 1, é outra passagem que vai aparecer o plural de El. Gênesis 1, primeiro versículo da Bíblia diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio, Deus, Elohim, nós já aprendemos que é o plural de El. Poderia também ser traduzido como deuses. Mas, olha que curioso, o verbo criou, bará, em hebraico, está também conjugado da mesma maneira do outro verbo que a gente viu agora há pouco, no masculino singular. Então, se fosse para fazer aquela ideia de concordância verbal, tinha que estar como? No princípio, os deuses criaram, mas não está assim. Se a gente fosse traduzir literalmente, ia ficar assim, no princípio os deuses criou. Parece até mineiro falando, né? Mas a ideia é para mostrar que um único Deus criou tudo. Só que esse Deus é uma unidade composta. Para a gente começar a entender melhor esse conceito de unidade composta, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Viu que está grifado único ali? Único, em hebraico, é Ekad. Ekad. Ekad significa unidade composta. Agora, para você entender o que é unidade composta, Gênesis 2, 24. Agora vai ficar claro para você. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão? Cadê o coro da igreja aí? Uma só carne. Mas não são duas pessoas?
Quer ver? Deixa eu pegar um dos casais mais bonitos dessa igreja aqui. Ó. Agora eu fiquei na dúvida. Quem que eu pego? Aí, ó. Ficou difícil. Ó, vou pegar o Ney e a Aparecida. Levanta aí para mim. O Ney, pelo menos, tem um cavanhaque mais chique da igreja. Olha lá. Vocês estão vendo quantas pessoas ali? Mas Deus está vendo o quê? Uma só carne. Mas não são duas pessoas? Mas é uma só carne. Unidade composta. É uma só carne, mas são duas pessoas. Obrigado. Não deu para entender. Deus é único. Só existe um Deus. Nós não servimos a três deuses. Um único Deus. Mas esse Deus é uma unidade composta. Que existe em três pessoas distintas. Lembra do exemplo lá do triângulo? A figura geométrica é uma só. Um triângulo. Mas ele tem que ter três lados para fechar e virar aquela figura geométrica. Assim é Deus. Deus é único. Uma única divindade. Mas são três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos continuar aqui trabalhando os versículos bíblicos. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Nós temos o relato do batismo de Jesus. E lá, o evangelista narra assim para a gente. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Dá para ver nitidamente as três pessoas ali. Não tem como contestar isso, né? Olha lá, repara o que eu deixei grifado. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. E naquele momento que ele saiu da água, o que aconteceu? Os céus se abriram e ele quem? Jesus. E Jesus viu quem? Então, peraí, ele não está vendo a si mesmo, tá? Quem que ele está vendo? Ele está vendo outra pessoa. Ele, Jesus, está vendo outra pessoa. Qual é a outra pessoa? O Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Aí o que acontece em seguida? Olha lá. Então uma voz dos céus disse. Já não é a voz do Espírito Santo, é? Não é. É uma voz diferente. Não é a voz de Jesus e nem a voz do Espírito Santo. Então uma voz dos céus, porque o Espírito Santo ali desceu, né? Então ele está ouvindo a voz do céu. O Espírito Santo desceu. É de outra pessoa. O que diz essa outra pessoa? Este é o meu Filho amado em quem me agrade. Pai, Filho e Espírito Santo. Na passagem ali está as três pessoas. Correto? Vamos ver o próximo versículo. João capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Analise comigo aqui. Ó. E eu, quem é esse eu que está dizendo ali? Jesus. Jesus está dizendo, eu pedirei, eu rogarei, eu intercederei a quem? A mim mesmo? Então ele vai falar com outra pessoa. Jesus, uma pessoa, vai falar com outra pessoa. Qual é a outra pessoa? O Pai. Eu rogarei ao Pai. E Ele lhes dará o quê? Outro consolador, conselheiro, né? E Ele lhes dará outro consolador. Então olha só, três pessoas ali de novo. Eu, Jesus, falando, rogarei a outra pessoa que é o Pai, e Ele enviará outro consolador. Quem é o outro consolador? O Espírito Santo. As três pessoas ali também. Uma coisa engraçada, interessante aliás. Engraçada não, porque nós não vamos rir. Mas a palavra outro, em grego agora, é alós. E alós significa outro do mesmo tipo. Outro do mesmo tipo. Outro da mesma substância. Jesus é um conselheiro. Para vocês entenderem, conselheiro ou consolador, como aparece na maioria das traduções nossas em português, em grego, é paracletos. Paracletos pode significar advogado, mediador, intercessor, ok? E até mesmo consolador ou conselheiro. Ou ajudador também.
pode significar essas palavras aí que nós acabamos de falar. Se você pegar, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque há um só Deus, e um só Paracletos entre Deus e os homens, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, o homem, ele diz lá na sequência do texto. Se você pegar 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer que ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. E no versículo 1 desse mesmo texto, ele vai dizer: filhinhos, não pequem, não pequeis, mas se pecarem, nós temos um Paracletos junto ao Pai, um advogado, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é um advogado, é um Paracletos. E aqui ele está dizendo que enviaria outro Paracletos. O apóstolo Paulo chega a dizer aos Romanos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem que intercede? Não é aquele que é o intercessor? Quem é o intercessor? Nós não vimos agora aqui no grego que é Paracletos? O Espírito Santo é o outro consolador, o outro mediador. Então, deu para ficar claro. Ali estão as três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos para mais um texto bíblico. Mateus capítulo 28, versículo 19. Nós temos a grande comissão, né? Nós chamamos de grande comissão essa passagem. E é o momento em que Jesus está enviando seus discípulos para pregarem o Evangelho. Ele vai dizer: olha, quando vocês forem pregar o Evangelho, batizem eles. Qual é a fórmula batismal? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus está dizendo para batizar assim: portanto, ide, façam discípulos de todas as nações e batizem esses discípulos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ok? O apóstolo Paulo encerra a sua segunda carta aos Coríntios, e ele deixa ali também uma despedida, que nós até usamos para encerrar o nosso culto, né? Nós usamos como, a gente costuma chamar de bênção apostólica, né? A gente encerra o culto recitando essas palavras. Olha só como é que é familiar. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nesse caso ele está tratando como se fosse o Pai aqui, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Mais uma vez, então, Pai, Filho e Espírito Santo sendo trabalhados na Bíblia Sagrada. Olha, eu acredito que até aqui já era mais do que suficiente para provar a doutrina da Trindade, né? Mas eu ainda vou mais. 1 aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 2 ao 6, capítulo 12 de 1 Coríntios, é um local onde o apóstolo Paulo está tratando da diversidade de dons espirituais. E o objetivo do apóstolo Paulo é mostrar: olha, existem muitos dons espirituais, ele vai catalogar 9. E na introdução, antes dele falar sobre esses dons, ele vai explicar que quem concede esses dons é Deus. Você pode até pedir: Senhor, me dá o dom de profecia, Senhor, me dá o dom de línguas, Senhor, me dá o dom de ciência, o dom da sabedoria. Mas quem vai distribuir esses dons é Deus, conforme lhe apraz. Não sou eu que vou determinar para mim mesmo, ou vou determinar para você qual é o dom que você receberá. Deus é quem distribui. E distribui segundo a necessidade da igreja, conforme ele quer usar, né? Então, nesse contexto sobre os dons espirituais, ele escreve o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo. Segunda parte: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor Jesus é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus Pai quem efetua tudo em todos nós. Pai, Filho e Espírito Santo, na atuação e na entrega dos dons espirituais para a sua igreja. Outro texto nós podemos confrontar aqui no sentido da criação. Nós já citamos aqui Gênesis 1, mas esse texto diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Confere? Deus é criador.
de todas as coisas. Em João, capítulo 1, versículos de número 1 até o 3, eu coloquei só o 3, mas o versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito poderia ter sido feito sem Ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Então, olha só, confrontando aqui a ideia da criação, nós temos ali, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o Pai criando e dizendo: haja luz, haja isso, haja aquilo. E na sequência de Gênesis capítulo 1, nós temos ali também um relato de que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós temos lá o Pai e o Espírito Santo criando. Agora, em João capítulo 1, versículo 3, nós temos ali Jesus como sendo o Criador, como também sendo um participante ativo da criação. Vamos fazer uma comparação. Todas as duas, os dois textos começam com no princípio. Eles querem levar a gente até aquele momento da criação. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, no princípio, nesse mesmo princípio da criação, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o que esse Verbo fez? Ele criou, e sem Ele, nada do que existe poderia ter sido feito. Então Jesus também estava participando ativamente desta criação, porque Ele é o Verbo. Verbo não é a melhor tradução. A gente até usa isso aí. Mas a palavra verbo no grego é logos, ou logos, como alguns preferem dizer. Logos ou logos significa palavra. Palavra. Jesus é a palavra. Você concorda comigo? Sim ou não? Vamos ver se Jesus é a palavra. João capítulo 8, versículo 32. Mas conhecereis a verdade. O que essa verdade vai fazer? Os libertará. Então Jesus é a verdade. Essa verdade liberta. Em João capítulo 8, versículo 36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade liberta, Jesus é a verdade, Jesus é libertador. Ficou claro? Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus também é a verdade. Nós acabamos de ver que a verdade liberta. Nós vemos que Jesus também liberta. Em João 17, versículo 17 também, Jesus diz assim na oração sacerdotal: santifica-os na verdade. Segura aí. Nós já vimos que a verdade liberta. Nós já vimos que Jesus é a verdade. Nós já vimos que a verdade é libertadora e Jesus também liberta. Nós já vimos que nós devemos ser santificados pela verdade. E na segunda parte de João 17, Jesus diz: tua palavra é a verdade. Jesus é a palavra viva, é o Verbo vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ok? Então Jesus é a palavra. Que palavra é essa? É a palavra que estava lá no meio da criação. Se a gente voltar em Gênesis capítulo 1, está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus. O que disse Deus? Haja luz. Então as coisas foram criadas através da palavra de Deus. Deu para entender? E a gente já viu que Jesus é a palavra de Deus. E que Jesus estava ativamente na criação. E que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então Pai, Filho e Espírito Santo estavam na criação, irmãos. Vamos ver o Espírito Santo criando. Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Se você voltar no versículo anterior, ele está falando de pessoas que morrem. E ele está dizendo que o Espírito Santo é criador também de pessoas. O Espírito Santo é criador. Jesus é criador, o Pai é criador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino, é criador. Ok? Vamos ver mais um pouco aqui. Todos os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são chamados de Deus. Vamos ver aqui o Pai primeiro.
Romanos capítulo 1, versículo 7. Paulo está saudando, cumprimentando os irmãos romanos. Ele diz assim: a vocês, romanos, graça e paz da parte de da parte de Deus, nosso Pai. Então o Pai está sendo chamado de quê? De Deus. Está claro ali no texto, Vamos ver Jesus sendo chamado de Deus agora. João capítulo 1, versículo 1, que nós já citamos, No princípio, aqui a versão a NVI, então está um pouquinho diferente da forma como eu recitei. A NVI é a nova versão internacional, uma versão mais atualizada, Então essa versão diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. A palavra é Deus, Jesus é Deus. Ok? Está claro. Versículo 14 de João capítulo 1 vai dizer: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós estamos falando da encarnação de Jesus, tá bom? Vamos ver agora o Espírito Santo sendo chamado de Deus. O Espírito Santo sendo chamado de Deus. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Ali está acontecendo um caso em que um casal combinou entre si de contar a mentira para os apóstolos. O que aconteceu? Aqueles irmãos, nos primeiros dias da igreja, estavam achando que Jesus ia voltar imediatamente. Eles entenderam a promessa de Jesus, essa geração ainda vai ver. Eles entenderam literalmente: olha, nós não vamos morrer antes de Jesus voltar. Então eles começaram a dizer para os irmãos: olha, vendam tudo que vocês têm, porque Jesus está voltando. E o povo começou a vender suas propriedades. E eles vendiam as propriedades, pegavam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos administravam aquelas ofertas, aquelas contribuições, de modo a ajudar a igreja. Então, por exemplo, tinha pessoas ali que estavam com problemas sociais, com problemas de alimentação, e a igreja ajudava a todos. O que aconteceu? Ninguém era obrigado a dar tudo, irmãos. Ninguém precisava entregar 100% do que vendeu e pegou. Só que tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, não tem? E o que aconteceu? Teve um casal que pegou uma parte da venda das propriedades deles, e eles então guardaram no bolso. E quando foram entregar, eles entregaram e disseram assim: olha, está tudo aqui, 100%. Mentira, não estava. Eles podiam ter dito a verdade. Podiam ter falado: não, nós estamos entregando 80%. Nós estamos entregando 70%. Olha, a metade nós estamos entregando e a outra metade a gente guardou. Podia ter feito isso, não tinha problema. Mas eles preferiram mentir. Eles falaram: estamos entregando tudo. E o que aconteceu então? O homem chamado Ananias, era um casal, Ananias e Safira, o homem entregou a sua parte lá aos pés dos apóstolos, e Pedro perguntou para ele assim: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Então Ananias mentiu para quem? Para quem que ele mentiu? Para o Espírito Santo. A primeira parte que a gente leu é isso. Esquece a reticência ali que eu vou ler daqui a pouco. Então Ananias mentiu ao Espírito Santo, mentiu para uma pessoa. Aqui nós aproveitamos inclusive para destacar um outro ponto da nossa doutrina sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Pessoa, irmãos, é uma confusão que algumas pessoas fazem. Pessoa, quando nós estamos tratando de Deus, e quando nós estamos tratando dos anjos, nós estamos tratando no sentido de pessoalidade, não no sentido de materialidade. Nós não estamos dizendo que Deus é uma pessoa igual a gente aqui, que tem carne e osso, não. Pessoa é no sentido de que existe intelecto, de que existe capacidade volitiva, vontade, que ele consegue dizer: eu quero isso, eu não quero aquilo. Existe inteligência. Ok? Pessoa nesse sentido. Então o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele pensa, ele tem vontade, ele tem desejo, tem vontade própria. Não tem como mentir para o objeto, tem? Você pega uma cadeira e vai mentir para ela? A cadeira pode acreditar em você? Não. Mas ele foi mentir para uma pessoa, porque a gente só mente para alguém que tem capacidade intelectual de entender, de absorver o que nós estamos dizendo. Você vai mentir para um cachorro? O cachorro vai entender o que você está falando? Não vai. Então você só mente, ou só tenta mentir para alguém que tem capacidade intelectual. Nesse caso, Ananias tentou mentir para o Espírito Santo. Tentou mentir, mas não é possível mentir para ele. A gente vai ver daqui a pouco que ele é onisciente. É impossível mentir para o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa.
Em João capítulo 16, versículo 8, o apóstolo João, falando sobre o Espírito Santo, diz assim, ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer também é uma habilidade pessoal. Né? Convencer é o atributo, é o exercício de alguém que está tentando usar do poder de persuasão. Ele quer convencer o outro de alguma coisa que é verdade. Então ele vai usar da capacidade de persuasão. Quem não é uma pessoa não faz isso. Por exemplo, existem algumas pessoas hoje, alguns grupos sectários, né, seitas mesmo, que ensinam erroneamente que o Espírito Santo não é uma pessoa. Eles ensinam que o Espírito Santo é uma força ativa, um poder. Tá bom. Peguemos aí a força, a energia elétrica aqui. A força, a energia elétrica, pode persuadir você de alguma coisa? Pode convencer você que você está errado em alguma coisa, ou certo em alguma coisa? Não. Você pode mentir para a energia elétrica? Também não. Mas o Espírito Santo, que é uma pessoa, ele pode nos convencer, nos persuadir, e tem atributos pessoais, porque ele também chora, se entristece, e pode até mesmo ser expulso da nossa vida. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. E Ananias tentou mentir para o Espírito Santo. E no versículo 4, o apóstolo Pedro conclui a sua conversa com Ananias e diz assim, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Captou? Ananias mentiu ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. Porque ele mentiu para Deus. Ele não mentiu para Pedro. Ele mentiu para Deus. Ele mentiu para o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Então todos os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são chamados de Deus. Todos os três são chamados de Senhor. Vamos no primeiro caso aqui. Antes de explicar isso daí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O sentido de Senhor, que nós vamos abordar aqui, é um sentido de reconhecimento da divindade de Cristo, ou da divindade do Pai e do Espírito Santo. Só para você ter uma noção, na época do Império Romano, quando Jesus veio nessa terra, materialmente, né, na época da encarnação, do seu ministério, as pessoas, os romanos, prestavam um tipo de culto que nós chamamos de culto ao imperador. O imperador romano era um tipo de Deus. E as pessoas chamavam o imperador romano de Kyrios. Kyrios, em grego, é Senhor. Então eles reconheciam o imperador romano como um Deus, como Kyrios. E muitas vezes Jesus vai ser chamado dessa mesma palavra, de Kyrios. Por quê? Porque eles estavam reconhecendo que Jesus é Senhor, é Deus. E muitos cristãos na igreja primitiva morreram porque eles não quiseram chamar o imperador romano de Kyrios, de Senhor. É diferente do que nós chamamos as pessoas de Senhor hoje, né? Às vezes você chama o seu pai de Senhor. E fala, pai, o Senhor tal, nós estamos usando ali como um pronome de tratamento, como respeito. Mas é diferente daquele contexto da Bíblia. Por isso que é importante você entender isso aqui. O contexto bíblico, o Senhor tem a ver com o respeito à divindade. O reconhecimento de que é divino. Hoje não, hoje nós usamos Senhor de uma maneira mais genérica. Ok? Então vamos lá ao primeiro ponto. Passa aí, que eu acho que ele... aí. Então olha só. Em Mateus capítulo 11, verso 25, Jesus diz assim, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Ele está chamando o Pai de Senhor, de Kyrios. Está chamando ele por um título divinal. Em Atos capítulo 10, versículo 36, nós temos ali também um relato de que Cristo passou a ser reconhecido no meio da igreja primitiva como Senhor, como Kyrios. E é como eu falei, muitos foram mortos por não chamar o imperador de Kyrios. Então diz assim, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Ele está dizendo que Jesus é Senhor de todos, é Kyrios de todos. Título divinal atribuído a Jesus. O Espírito Santo agora. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor,
que é o Espírito. Então o Espírito Santo também foi chamado aqui de Senhor, de Kyrios, título divinal. Então a gente já viu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é chamado de Deus e também é chamado de Senhor. Agora, Deus possui atributos que nós podemos chamar de absolutos, porque é só dele. Nós também podemos chamar esses atributos de incomunicáveis, ou seja, ele não compartilhou, não comunicou, não dividiu com mais ninguém. Só ele tem. O que seriam esses atributos? Eu vou começar pelo contrário, pelos atributos morais ou os atributos comunicáveis, né? São aqueles que Deus compartilhou com a gente. Por exemplo, Deus é amor, não é verdade? E Ele compartilhou conosco a capacidade de amar. Obviamente, irmãos, que nós não vamos conseguir amar no mesmo patamar de Deus, mas nós amamos. E somos exortados a amar. Os 2 maiores mandamentos de toda a lei se resumem no amor. Amarás ao Senhor teu Deus toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos a capacidade de amar. Deus também é justiça. E nós temos um senso de justiça em nós. Mas é claro que nós não vamos conseguir chegar no mesmo patamar de justiça de Deus. Mas nós temos. Você assistiu o noticiário agora e viu uma notícia de alguém que assassinou brutalmente alguma pessoa, seu senso de justiça vai acender, não vai? Por isso que Jesus disse no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Então nós temos esse senso de justiça. Deus compartilhou isso conosco. Agora, irmãos, tem algumas coisas que Deus não compartilhou conosco. E, aliás, não compartilhou com mais ninguém. Nem os seres angelicais possuem. Eu vou dizer 3 aqui, pelo menos. Quais são eles? Onipotência, onisciência e onipresença. Os anjos não têm essa capacidade. Eu vou mostrar aqui as 3 pessoas com esses atributos absolutos e vou mostrar para vocês que anjos também não têm isso daí. Quer ver? Vamos lá. Primeiro, onipresença. O Salmo 139, do versículo 7 ao 10, nós temos aqui uma referência dupla, tanto ao Pai como ao Espírito Santo. Preste atenção. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Está falando do Espírito Santo. Agora, ele vai fazer outra pergunta. Porque o Salmo é uma canção. Os Salmos eram canções, faziam parte do inário do povo judeu. Eram poemas cantados. Era um tipo de oração. E quando nós oramos, Jesus nos instruiu a orar a quem? Ao Pai, no nome dele, né? Essa é a instrução de Jesus para nós. Nós oramos ao Pai no nome de Jesus. E ali o salmista está orando a quem? Ou cantando a quem? Ao Pai. Né? Então, olha o que ele está perguntando. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Por isso que ele fala do teu Espírito. Porque ele está falando com o Pai. E está reconhecendo que o Pai tem um Espírito. Em seguida ele pergunta, para onde poderia fugir da tua presença? Agora ele está falando com o Pai. Então o Pai e o Espírito Santo estão ali nesse primeiro ponto que nós destacamos. E agora ele vai falar da onipresença de Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Tem como fugir da presença de Deus? Então, ele está falando da onipresença. Deus está em todos os lugares. Agora, a presença, a glória de Deus não se manifesta em todos os lugares. Né? Uma coisa é Deus estar em todos os lugares. Outra coisa é a sua glória estar em todos os lugares. É diferente. Deus pode estar em todos os lugares, mas a glória dele não. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo fala assim, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo, amém? Então o Espírito Santo habita onde? Nesse templo aqui? Não, ele habita onde então, irmãos? Dentro de nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Ok? Entendido isso, aí nós precisamos então captar que Deus não mora lá fora. Não mora em outras pessoas que ainda não se entregaram a Cristo. Quem é morada do Espírito Santo? Aquele
que se converteu, entregou sua vida a Jesus Cristo e nasceu de novo. Então, muitas pessoas estão destituídas da glória de Deus. O Espírito Santo ainda não habita em muitas pessoas. Por isso que Romanos 3:23 ele fala isso. E destituídos estão da glória de Deus. Então, a presença de Deus está por toda parte é uma coisa. Agora, a glória de Deus está em toda parte, não. Exemplo. Nós estamos aqui agora reunidos em nome de Jesus. E ele prometeu, quer ver? É o próximo versículo, vamos lá. Eu deixei a referência ali do lado, cruzada, Mateus 18:20. Ele prometeu em Mateus 18:20 que quando houvesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele ali estaria. Nós não estamos reunidos aqui agora no nome dele, irmãos? Jesus está aqui. Mas nessa mesma avenida tem uma outra igreja evangélica ali. E o pessoal está lá reunido também em nome de Jesus. Eles têm estudo bíblico lá hoje, que são os irmãos da Assembleia de Deus, Campo de Madureira. Estão reunidos lá e a glória de Deus também está lá. Deu para entender? Talvez em vários lugares do mundo agora esteja também acontecendo outros cultos. E onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus, ali, quem está? Ele mesmo. Ele prometeu. Agora, vamos imaginar aqui um culto budista. Um culto afro-brasileiro, das religiões afro-brasileiras. Umbanda, quimbanda, não sei mais o quê. Vamos imaginar um espiritismo kardecista. A glória de Deus está lá? Não, a glória de Deus não está lá. Então aqui que nós precisamos entender essa diferença. Uma coisa é a presença de Deus estar em todos os lugares. Outra coisa é a glória de Deus se manifestar em todos os lugares. São duas coisas distintas. Jesus também prometeu, em Mateus 28:20, ele disse assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aquelas versões mais clássicas, né, que a gente sempre usa, diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Então Jesus está conosco, o tempo todo, até acabar todas as coisas. Ele está conosco, ele prometeu. É a sua onipresença. Então a gente viu que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são onipresentes. Mais ninguém é onipresente. Mais ninguém. Em Jó, capítulo 1 e capítulo 2, Satanás se apresenta diante do Senhor e o Senhor pergunta: de onde vens? Aí ele fala: de andar e rodear a terra. Então ele tinha um lugar específico. Ele não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Os anjos não têm essa capacidade, porque Deus não compartilhou esse atributo com mais ninguém. Então anjos não conseguem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Somente Deus tem essa capacidade. Nós, seres humanos, também não conseguimos, né, irmãos? Só Deus, mais ninguém. Além da onipresença, outro atributo absoluto de Deus é a onisciência. Então a gente sabe que a onisciência é a capacidade de saber tudo. Deus sabe de todas as coisas. Do que já aconteceu, do que está acontecendo, do que irá acontecer. E não só isso. Deus também sabe o que se passa dentro de nós. O que você pensou aí agora, Ele sabe. O que você está sentindo, Ele sabe. E mais ninguém tem essa capacidade. Eu não consigo saber o que você está pensando. Ser humano nenhum consegue. Os seres angelicais também não conseguem. Só Deus tem esse atributo. Salmo 139, o mesmo salmo que a gente leu agora há pouco, só que os primeiros versículos agora, os 4 primeiros, dizem assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Ele está falando aqui com o Pai, no seu cântico, na sua oração, já expliquei isso. E ele está dizendo o quê? Olha, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O que eu estou pensando em falar antes de sair na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Tem um louvor que eu acho bonito, do Alexandre Silva, é casado com a Elaine de Jesus. E tem um louvor que eles cantam assim: que Deus é aquele que sabe a resposta antes da pergunta. Você está pensando em perguntar, Deus já tem a resposta para você. Porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Vamos ver sobre Jesus. Em Mateus capítulo 9, versículo 4, tem vários textos, irmãos, mas é porque nós não vamos trabalhar todos, né? Mas aqui diz assim: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações?
Então ele estava no meio de um lugar e o pessoal pensando algumas coisas maldosas a respeito dele. Mas Jesus conhece o nosso coração. Uma das cartas das igrejas da Ásia, Jesus chega a dizer assim, olha, eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Rins do coração é porque ele está falando lá do íntimo, né? Da parte mais profunda de nós. Hoje, a gente não usa rins, né? Hoje a gente, na contemporaneidade, a gente prefere usar a mente. Então, o que ele está dizendo é que Deus conhece tudo, lá no nosso interior. O que é sondar? É passar uma sonda, né? Já viu quando a pessoa vai instalar uma antena parabólica? Aí você passou uma tubulação na sua casa, tem algumas casas que são assim. Tem uma tubulação que vem do local onde você deixou lá para instalar a antena, e essa tubulação passa até o quarto, ou a sala, o local onde vai instalar o receptor, não é assim? O que o instalador faz? Ele pega uma sonda, um fio, e vai passando, não é assim? Vai passando pelo interior. Você consegue passar por lá? Não, mas a sonda consegue. Deus nos sonda e nos conhece, Ele passa por dentro de nós e sabe o que está acontecendo conosco. Coisa que mais ninguém pode fazer, porque é um atributo exclusivo de Deus. O Espírito Santo. 1 Coríntios 2,10. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Esse texto é muito lindo de 1 Coríntios, porque ele está mostrando que nós não somos capazes de sondar a mente de Deus. Mas o Espírito Santo, que é uma das pessoas dessa divindade que nós adoramos, desse único Deus, ele sim sabe, porque eles estão em perfeita harmonia, né? Então o Espírito Santo sonda todas as coisas, sonda os nossos corações. Ele sonda tudo, que ele sonda até os pensamentos do próprio Deus, né? Ele junto com o Filho, junto com o Pai, sonda tudo que está acontecendo. Então, Deus é onisciente. Pai, Filho e Espírito Santo são oniscientes. Nós não somos. Anjos não são. Um dia, Saul estava tão perturbado, Saul era rei de Israel, e ele já tinha tentado buscar o Senhor de todas as formas. Ele orou e Deus não respondeu. Ele foi no sacerdote, jogou o urim e o tumim, Deus não respondeu. Ele buscou um profeta Deus não usou o profeta para responder. Não tinha como, ele estava desesperado. Sabe o que ele fez? Naquele momento de desespero, ele foi numa pessoa que era adivinho, num espírita, num necromante, que a Bíblia vai chamar. E quando chegou naquele necromante, ou naquela necromante, melhor dizendo, ele pede para trazer o espírito de Samuel de volta. Uma prática espírita, e Deus condena isso, né? E naquele momento, claro, nós sabemos que não foi Samuel que apareceu ali, foi um demônio que de alguma maneira se passou por Samuel, né? Inclusive abre aspas, é isso que acontece nos centros espíritas e nos terreiros de religiões afro-brasileiras. O pessoal acha que é um parente que foi lá falar com ele, não foi não. É um demônio que está lá para enganar as pessoas. E aí naquele momento um demônio, travestido de Samuel, dá uma mensagem para ele, fica tranquilo, porque você vai morrer, e todo mundo da sua família vai morrer também. Aí ele foi para a guerra, e realmente morreu. Vários dos seus filhos, vários dos seus parentes morreram na guerra. Saul não morreu. Sabe o que Saul fez? Se matou. É diferente. Uma coisa é alguém vir e matar o rei na batalha, outra coisa é o rei se matar. Ele ficou ferido, perdeu a batalha, ficou com a sua moral para baixo, ficou se sentindo caído, né, com a autoestima para baixo, envergonhado, com a sua honra ferida. O que ele pensou? Eu não posso voltar para a minha terra assim não. Ele mesmo foi, pulou na espada do seu guerreiro e se matou. Ele não morreu, ele se matou. Um erro, um dos erros que o demônio lá, vamos dizer entre aspas, profetizou. Segundo erro do demônio, o que aconteceu? Ele falou que todo mundo ia morrer da família dele, né? Pois nem todo mundo morreu. Você pegar 2 Samuel, nos primeiros capítulos, você vai ver que Davi passou a reinar em Israel, mas também um dos filhos de Saul, que não morreu, também estava reinando em Israel. Então houve uma divisão no reino, e Saul reinou, ou melhor, Davi reinou numa região, e o outro filho de Saul reinou em outra. Então, irmãos, onisciência é um atributo exclusivo de Deus, absoluto de Deus. Ele não compartilhou com mais ninguém. Último ponto aqui para a gente encerrar esse nosso estudo de hoje. Onipotência. Deus, então, é onipotente. Ele tem poder para fazer tudo o que Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser.
Isso é onipotência, viu? Faz do jeito que quer, na hora que quer, no momento que quiser. Ok? Deus é onipotente, é o único. Também não compartilhou isso com mais ninguém. Nós até podemos fazer alguma coisa, não podemos? Mas nós podemos fazer o que a gente quiser? Podemos? Não, então nós não somos onipotentes. Não há isso em nós. Vamos começar falando sobre o Pai ali. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor, nesse caso aqui o Pai, né, lhe apareceu e disse, lhe apareceu, não é que ele apareceu ali materialmente e falou com ele não, viu gente? Possivelmente deve ter sido em sonho, deve ter sido em alguma outra manifestação que a gente chama de teofania. Teofania é quando, por exemplo, Moisés, em Êxodo capítulo 3, estava no Monte Sinai e ele viu uma árvore, um arbusto, pegando fogo, uma sarça ardendo. Ele olhou aquilo, né, e viu, puxa, aquela árvore queima, mas não consome. Quando ele se aproximou, o Senhor falou com ele. Era uma teofania, né? Não era a presença material de Deus, mas era uma manifestação materializada de alguma outra forma. Então isso é teofania. Pode ser que aconteceu uma teofania aqui. Mas o que acontece? Deus se apresenta para Abraão e diz para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Dizendo que ele é onipotente. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus se apresenta para João e diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está falando isso para ele, eu sou o princípio e o fim, o começo e o fim de todas as coisas. Eu sou o Todo-Poderoso. Jesus está se colocando como onipotente. O Espírito Santo agora, último texto. Jó, capítulo 33, verso 4. Um dos amigos de Jó fez a seguinte declaração. O Espírito de Deus me fez, falando sobre o ato criativo e o poder criativo do Espírito Santo. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, sopro no hebraico é ruá. Ruá significa vento e também é usado para o Espírito Santo. Nesse caso aqui, ó, é só a gente interpretar o texto. O Espírito de Deus me fez. O Espírito do Todo-Poderoso me dá vida. Então o Espírito Santo também é todo-poderoso. Também é onipotente. Então, irmãos, aqui fica claro para nós. Pai, Filho e Espírito Santo não é uma doutrina da cabeça de um homem. É uma doutrina bíblica. É algo que Deus se revelou para nós através das Escrituras. Ele é um Deus triuno. É um único Deus que existe ao mesmo tempo em três pessoas. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo.